Olá, hoje é quarta-feira, 11 de novembro de 2020. Eu sou Leila Andruweit e esse é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. STF dá prazo de 48 horas para a Anvisa prestar explicações sobre testes da Coronavac. Ministro Alexandre de Moraes testa positivo para o coronavírus. Estados Unidos tem recorde de casos diários e de internações por Covid-19. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu um prazo de 48 horas nesta terça-feira para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, preste informações sobre os critérios utilizados nos estudos da vacina Coronavac. A Anvisa também deve prestar esclarecimentos sobre o estágio de aprovação desta e das demais vacinas contra a Covid-19. A determinação foi motivada pela suspensão pela Anvisa na segunda-feira dos testes no Brasil da vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. De acordo com a Anvisa, a decisão é técnica e foi tomada após um efeito adverso grave. Não há previsão para a retomada dos testes. O Instituto Butantan afirmou que as notificações sobre a morte de um voluntário durante os testes foram enviadas à Anvisa 2 vezes, na sexta e na segunda-feira. Segundo o Butantan, ao comunicar a morte à Anvisa, constava que o óbito não era relacionado à vacina em teste. Já a agência alega que as informações repassadas eram insuficientes e incompletas. De acordo com o presidente do Butantan, Dimas Covas, é impossível que a vacina tenha relação com o evento adverso. Um boletim de ocorrência obtido pela TV Globo aponta como suicídio a causa da morte do voluntário dos testes. A Coronavac tem sido objeto de uma batalha política entre o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, Bolsonaro chegou a comemorar a suspensão dos testes. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha, escreveu o presidente no Facebook. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, testou positivo para o coronavírus. A assessoria do STF informou nesta terça-feira que Moraes não apresenta sintomas. Ele está em isolamento em sua casa, em São Paulo, de onde seguirá trabalhando. Nesta terça, Moraes participou por videoconferência de uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Moraes é o terceiro ministro do STF a testar positivo para o coronavírus. O presidente do tribunal, Luiz Fux, e os ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia também já haviam sido infectados. Os Estados Unidos registraram nesta terça-feira o recorde de casos diários de Covid-19 e de internações em razão da doença. Atualmente, mais de 61 mil pessoas estão hospitalizadas. O número dobrou desde setembro e é maior do que o registrado em abril, no começo da pandemia. O país também bateu o recorde de casos diários de coronavírus. Em 24 horas, foram ao menos 134 mil novas infecções. Foi o 8º dia consecutivo com mais de 100 mil novos casos diários. Em 24 horas, foram registradas 1.450 mortes, maior número desde agosto. Os Estados Unidos são o país do mundo mais afetado pela pandemia, com mais de 10 milhões de casos de Covid-19 e quase 240 mil mortes. A tensão política nos Estados Unidos pela recusa do presidente Donald Trump em reconhecer a derrota para o democrata Joe Biden se elevou ainda mais nesta terça-feira. O secretário de Estado Mike Pompeo saiu em defesa de Trump. Ele afirmou que haverá uma transição suave para o segundo mandato de Trump. Depois, porém, disse que o Departamento de Estado está preparado independentemente de quem for o presidente no dia da posse. Na segunda-feira, o governo de Trump bloqueou o acesso da equipe de Biden a informações e recursos para que seja iniciada a transição de poder. Trump segue colocando em xeque o sistema democrático americano, afirmando repetidas vezes que a eleição foi fraudada. Por outro lado, Biden já começou a manter contato com líderes mundiais. Nesta terça-feira, ele conversou com os governantes de Alemanha, França, Reino Unido e Irlanda. Na segunda, Biden já havia conversado com o primeiro-ministro do Canadá. Os primeiros contatos mostram um esforço de Biden para construir uma relação com aliados tradicionais dos Estados Unidos, com os quais os laços foram enfraquecidos no mandato de Trump. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.